Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Esta frase é da escritora e poeta Cora Coralina, que termina esse pensamento com a afirmação: caminhando e semeando, sempre se terá o que colher. E para falar sobre semear conhecimento e colher sabedoria, o Advocacy conta com a presença de Lucas Rodrigues, idealizador e coordenador da plataforma de aprendizado LifePlay. Lucas é empresário, estrategista de lançamento de cursos online, especialista em vendas e de pessoas, e já gerou negócio com mais de 30 mil alunos em um ano e formou equipe que geraram resultados financeiros significativos. Podemos afirmar que ele é parte dessa nova geração de empreendedores que estão mudando a forma de levar conteúdo e aprendizado de qualidade para a vida das pessoas. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no Advocacy conosco. Eu que agradeço pelo convite. Deixa eu perguntar uma coisa ali. Você deve ter uns 50 anos, pelo menos, né? Porque antigamente, para fazer tanta coisa, tinha que chegar aos 50. Ou começou já na infância trabalhando? Não, também não. Carinha de 17, mas já tenho 30 anos já. Não, porque hoje é tão rápido, assim, esse mundo digital, você faz tanta coisa em tão pouco tempo. A gente avançou aí pelo menos uns 10 anos, né? No mínimo. Exato. Antes, para fazer tanta coisa assim, a pessoa com menos de 40 não conseguiria, né? Eu organizei durante muito tempo o seminário, você sabe disso, da minha mãe, Zenete, o pastor Zenete, que percorreu o Brasil. E o que a gente fez, em um dos seminários que a gente realizou online, levaria mais ou menos uns 40 anos para fazer. E em um final de semana a gente fez que levaria 40 anos. Então, a internet, o online, ele veio para antecipar o futuro, né? E a pandemia também, ela antecipou o online, isso, né? Forçou as pessoas a entrarem de uma forma mais incisiva no online, né? Agora, neste momento, você está com uma plataforma de ensino? Sim, uma das plataformas. Então, fala o que é isso? O que é a LifePlay, né? Porque fala a LifePlay, assim, existem várias plataformas de streaming, né? A maioria delas, grande parte delas, é de entretenimento. Essa LifePlay, a proposta dela é um pouco diferente. A proposta dela é para pessoas que querem buscar... Lucas, antes de você falar especificamente da LifePlay, só para a gente lembrar ali para o telespectador que às vezes não conhecem essa linguagem, quando nós falamos, é uma plataforma, é um stream de entretenimento. Isso. Na prática, assim, em geral, o que mais procura. Isso. Na prática, o que é isso? Quando nós falamos de uma plataforma eletrônica, streaming, entretenimento, que é o mais procurado, o que eu quero dizer isso para as pessoas? Para exemplificar, é como se fosse um Netflix. Só que ele não tem a mesma proposta que o Netflix tem. Que é uma plataforma de entretenimento, por exemplo. O LifePlay nasceu para gerar conhecimento, para pessoas que buscam conhecimento, buscam crescimento, tanto emocional, espiritual, pessoal. Então, por exemplo, se você quer aprender a como ser uma esposa que edifica o seu lar, você não vai procurar no Netflix. Se você quiser procurar saber como você sai das dívidas, você não vai procurar no Netflix. Você quer saber como é que você se torna um homem, um sacerdote do seu lar, você não vai procurar no Netflix. Se você quer saber como você regulariza a sua organização, né, a sua associação, a sua igreja, você não vai procurar no Netflix. Então, a plataforma LifePlay, ela veio para isso, para trazer conhecimento à luz da palavra ao povo de Deus, e não só ao povo de Deus também, mas qualquer pessoa que quiser conhecimento do dia a dia. Não é para todo mundo. E eu vou dizer que não é para todo mundo. Eu posso até, assim, nossa, você está falando que não é para todo mundo, você vai se queimar. Você quer vender e fala que não é para todo mundo? Não, né? É para pessoas que querem crescer. Sim. Querem ser pais melhores, mães melhores, filhos melhores, pastores melhores, gestores melhores, psicólogos, enfim, quer ser um ser humano melhor, quer ser um cristão melhor, a LifePlay está aí para isso. Ou seja, não é apenas uma plataforma para vendas, mas ela tem um link com a vida ministerial, com a vida cristã, Exatamente. Com a vida de serviço a Deus. Exatamente. Então, essa é a pegada, é isso que diferencia, você diria isso assim? As pessoas perecem por quê? Falta de conhecimento, né? E o que a gente quer trazer para as pessoas é conhecimento. Muitas pessoas não sabem como educar filhos. Na plataforma a gente tem cursos que ensinam a educar filhos à luz da palavra. Hoje você tem várias linhas de pensamento, raciocínios, como você deve educar seu filho, como você deve tratar o seu filho. Mas a gente tem princípios e tem valores.
E tudo que a gente faz é baseado nesses princípios e nesses valores. Que são valores bíblicos. Valores bíblicos. Valores bíblico-cristãos, né? Que hoje é o que mais se ataca, né? Exatamente. Assim, na diversidade de produtos, o que mais que a plataforma tem? Por exemplo, você foca vida familiar, à luz da palavra. Bastante. Gestão, por exemplo, de organizações, instituições em geral. O que mais assim que se procura lá? Negócios, por exemplo, ou não? Tem de desenvolvimento pessoal, tem em todos os âmbitos da área familiar, tem alguns treinamentos para próprios psicólogos, tem um curso muito interessante que é de... Hoje a gente sabe que existem muitas igrejas, associações, que estão totalmente fora dos regulamentos, fora da lei. Uhum. E existe um curso... Fora da lei é ótimo. Fora da lei, né? Mas está fora da lei. E às vezes a gente fala que é perseguição religiosa, mas não é, tem que se cumprir a lei. Uhum. E essas pessoas precisam entrar, adequar a sua instituição dentro da lei. Também existe esse curso lá dentro, que vai fazer com que a instituição ela caminhe dentro da lei. Uhum. E a gente sabe que a gente, como cristão, tem que dar o exemplo. A gente não pode dar ao direito de ser criticado por estar fora da lei, ser um fora da lei, né? Uhum. Então, a gente tem que dar o exemplo. Aonde que a maioria das pessoas perecem, os pastores, instituições, né, ministérios perecem porque não têm o conhecimento, não sabem onde buscar esse conhecimento. E no Life Play a gente também tem como levar isso esse acesso às pessoas. Antes de falar especificamente desse caso, por exemplo, eu quero conhecer a plataforma, o produto que ela oferece, onde que eu vou? Lifeplay.com.br. E é o quê? É uma assinatura? Como é que se dá isso? Não, o LifePlay não é um canal de assinatura. É uma plataforma onde tem dezenas de cursos lá dentro. Uhum. E aí a pessoa busca de acordo com a necessidade dela. Então, por exemplo, ela está passando com dificuldades financeiras, né? A gente sabe que nesse momento muitas pessoas estão passando dificuldades financeiras, né, devido à pandemia. E lá tem um curso específico para essas pessoas, como sair das dívidas. Então, ela vai adquirir aquele curso específico. E ali ela tem uma gama de produtos que ela pode escolher dentro da necessidade dela. Não, isso é interessante dizer, né, Lucas? Porque assim, o fato de ser cristão, você não está blindado de ter problemas financeiros. Não tereis aflições, né? E muitas. E às vezes por falta de conhecimento, né? Não é só a questão de contexto, não é só questão conjuntural, é falta de conhecimento, às vezes falta de gerenciar mesmo a vida, ou seja, eu costumo dizer que cristão não está isento de ficar desempregado, de passar aperto financeiro. Muito pelo contrário. Eu não preciso me preocupar, que é o Senhor realmente que dá o sustento, mas o que depende da capacitação, da busca do conhecimento, de aprender a fazer, de desenvolver uma habilidade profissional qualquer, esse Espírito Santo não vai colocar em você que vai atrás do conhecimento, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que a Bíblia diz em Salmos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas só levam para o lado de não vai faltar nada, não vai faltar comida, não vai faltar emprego, não, mas também não vai faltar luta, não vai faltar aflição, desemprego, mas em cada dessas coisas, o Senhor é o pastor que não vai deixar sem resposta, sem a vitória, mas as pessoas precisam buscar o conhecimento, né? Deus não vai dar aquilo que você pode fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Agora, aquilo que não está no seu alcance, aí Deus entra com o milagre. Mas o conhecimento não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade de cada um de nós. Não, também assim, quando a gente vê que tem um tipo de produto desse disponível e com esse viés, digamos assim, confessional, ou seja, eu me identifico com o produto, porque ele é um nicho, né? Você vai aprender a criar filhos, tem um curso lá. É a luz da palavra. Quem ensina? Onde tem um manual? Onde tem um manual de... Não vem com manual, né? Não vem. Eu tenho 2 meninos, um de 7 e um de 2. Não tem um manual. Os dois são completos. Mesma origem, veio do mesmo lugar. Mesma barriga, mesmo pai, mesma mãe. Completamente diferentes. Então, onde está um manual para ensinar, para educar? Como é que eu levo o evangelho para eles? Como é que eu discipulo? A Bíblia fala, né? Ensina o menino o caminho, o filho o caminho, a criança o caminho. Como é que eu ensino? Não, e tem uma questão. Hoje a discussão sobre modelo de família, estrutura de família, está muito conturbado se nós levarmos em consideração
a princípios cristãos. Exatamente. Então, assim, onde você busca isso? É por isso que eu digo, se não busca esse conhecimento, também você não vai saber, quer dizer, não é só na plataforma LifePlay que tem, mas você precisa buscar esse conhecimento e lá tem. Uma outra questão, a gente estava falando aqui importante, é de se você tem problemas financeiros. Ora, todos nós temos, ninguém aprende, nasce já sabendo fazer a administração da vida financeira. Exatamente. E olha, um exemplo aqui muito presente da necessidade que o cristão tem de buscar conhecimento, cada um de uma forma diferente. Nós estamos no momento discutindo a indicação do ministro André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Basta que ele seja terrivelmente evangélico, como foi colocado aí, e que acabou virando a dificuldade para indicá-lo? Não. Ele precisa ter notório saber jurídico e uma reputação que seja recomendada. E esse notório saber jurídico é livros, obras, pós-graduação, desempenho profissional na área do direito, uma carreira jurídica qualquer. Ou seja, o ministro André Mendonça, ele buscou conhecimento, né, Lucas? Exatamente. Deus falou que o André Mendonça vai ser ministro do STF. Digamos que aparecesse uma profecia dessas há 10 anos atrás. Não deixasse o André Mendonça se capacitar em todo o tempo na área do direito, ele não seria ministro do STF. Não ia se cumprir. Deus deu o caminho, deu. Deus tinha esse propósito, deu, mas depende dele se capacitar para chegar lá. Exatamente. Deus chamou Davi e falou, você vai ser rei. No outro dia, Davi pintou como rei? Não, ele teve um longo processo de capacitação para ser rei. E ele buscou esse conhecimento, ele investiu nesse lugar. Então, quando a gente fala assim, tem uma plataforma igual o LifePlay, onde tem conhecimento para o cristão, coisa que é raro hoje, tem conhecimento geral. Sim. Mas para o cristão, temos que ir atrás, né? Tem, sem dúvida. A gente pode ver também a história de José, né? José, ele foi ensinado sem ser ensinado, né? Ele não passou ele não tem uma formação, ele não tem uma faculdade, mas ele administrava. Foi a vida que ensinou, mas ele, você pode ver na Bíblia, ó, tudo que ele fazia prosperava, porque ele dava o seu melhor. E o cristão, eu passei por isso, você sabe a minha história, eu tinha uma palavra no futebol, eu sou ex-jogador de futebol profissional, parei em 2016, se não me falha a memória, 2016, a produção confirmou ali, 2016, e eu tinha a promessa que eu ia jogar na seleção brasileira, Real Madrid, Barcelona, esses times grandes. Só que existe um detalhe, a promessa quem deu foi Deus, só que quem tinha que se preparar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, era eu. Quem tinha que me alimentar, desde a época da promessa, quem tinha que me alimentar bem, dormir no horário certo, não era Deus, era eu. Mas a maioria dos cristãos, a gente não foi educado a isso, faz a mesma coisa esse mesmo erro que eu cometi há muitos anos atrás. O que eles fazem? Eles recebem a promessa, sentam na cadeira e falam, e descansa. E descansa. E não vai em busca daquilo, de se preparar para quando a oportunidade chegar, né? Então, muitos pais hoje estão despreparados para ser pais. Muitas pessoas que abriram novos negócios na pandemia, quebraram, não foi diretamente por causa da pandemia, mas foi porque não estavam preparados tecnicamente em gestão para poder passar esse período, ou se preparar, porque vai ter é a última pandemia, você tem como garantir? A gente pode passar por outra, certo? Nem acabou essa ainda. Nem acabou essa ainda. Pode vir outra pior, pode fechar tudo novamente. Quem está preparado? Então, por isso que a gente precisa se preparar para qualquer circunstância da vida. Quando nós ouvimos uma palavra assim, é importante lembrar da história que está aí, é a história do momento, né? Nem uma história passada, né? Eu me lembro que, lendo um pouco, estudando um pouco sobre a Inglaterra e a história da Rainha Elizabeth, está aí com 90 e tantos anos, uma líder ela é a líder da igreja inglesa, que nós conhecemos como igreja anglicana, né? E ela é chefe de Estado. Ela não é chefe de governo, mas ela é chefe de Estado. Ninguém se torna rei só porque nasceu e descendeu dali. Então, por exemplo, a rainha da Inglaterra, desde o momento que ela estava na linha de sucessão, ela começou a ser preparada para, eventualmente, assumir a sucessão. E nem era o pai dela, era o tio, né? Que acabou não querendo mais ser rei, passou para o pai, e ela tinha que estar preparada para aquilo.
e desempenhou e tem desempenhado muito bem esse papel. Sim. E nós vimos aí o neto da rainha, que possivelmente vai ser um sucessor, ele está na linha de sucessão. Pessoal, quando tem alguém que vai herdar um trono, igual é esse caso, que é o mais comum, é o mais famoso, é o mais, talvez um dos mais antigos, esses meninos nascem, têm uma vida inteira de preparação na carreira militar, de conhecimento, de diplomacia, de idiomas, de economia. Ele não é só porque vai ser o rei que vou levar minha vida, viver minha vida do jeito que eu quero, aproveitando, porque eu vou me tornar rei. Não, é uma vida de renúncia e de preparação, Sim. desde pequeno. Para a gente ir um pouco mais fundo, Jesus. 30 anos de preparação. 30 anos de preparação. E já era Deus, né? E já era o Filho de Deus, já era Deus, já era o próprio Deus. E ele precisou ser preparado durante 30 anos. Se Jesus, que é Jesus, precisou ser preparado para cumprir o propósito dele na Terra, quem dirá a gente? Agora, uma outra questão que também a gente vê aí com os plataformas como essa, e você mencionou um pouco aí, é de gestão. Então, nós não sabemos, nós não nascemos gestores. Não. Nós não aprendemos a gerenciar a nossa casa. Aliás, nós não nascemos sabendo gerenciar a nossa própria casa, nem o próprio negócio, nem uma instituição, nem uma igreja, nem uma empresa. Todo mundo busca conhecimento, né? Muito menos a nossa vida. E muito menos. A gente não é ensinado a gerenciar a nossa própria vida. Fazendo burrada o tempo todo. O tempo todo. Então, quando a gente também fala assim dessa plataforma, ela tem também oferta de serviços para a área de gestão. Sim, tem área de gestão, porque eu costumo dizer o seguinte, as pessoas elas querem gerenciar grandes ministérios, grandes negócios, né, grandes associações, mas as pessoas não sabem nem gerenciar suas próprias vidas. Às vezes a casa da pessoa é uma bagunça, não consegue gerenciar a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, não consegue gerenciar suas finanças, não consegue gerenciar a sua saúde, vive de uma forma desorganizada, e aí ela tem uma promessa de ser uma pessoa que vai ter um grande ministério, mas se ela não consegue organizar o que está dentro da casa dela, como é que ela vai criar algo grande? Não vai, isso não existe, então precisa de um preparo. Primeiro você tem que aprender a gerenciar a sua própria vida, gestionar a sua vida em todas as áreas da sua vida, né? Porque para mim sucesso é isso, é você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, para depois você ser um gestor de uma empresa, gestor de um ministério, de uma associação. Olha, recentemente tivemos um programa aqui, aliás, mais de um, sobre liberdade religiosa. Uhum. E num outro momento participei também de um programa no outro veículo, falando sobre liberdade religiosa e perseguição, direito à liberdade religiosa, uma série de temas que estão aí envolvidos. Polêmicos, inclusive, e que nós costumamos dizer que é perseguição. Uhum. Muito é perseguição. Nós sabemos que o mundo tem criado mesmo um sentimento anticristão, anti-religião judaica. Você viu o que a China fez agora? Que ela proibiu o app da Bíblia na China? Então existe sim uma perseguição. Tem uma perseguição. Isso é indiscutível. Né? É bíblico, então vai acontecer. Né? O Lucas está lembrando aqui a Apple, para entrar lá, né, o iPhone, teve que tirar o aplicativo da Bíblia para vender o produto dela na China. Exatamente. Senão que tem 1,5 bilhão de habitantes. Não se sabe qual que é a capacidade de compra desse produto lá, mas certamente ninguém vai abrir mão desse mercado. Então o que ele fez? Tirar a Bíblia daí. Tirou a Bíblia. Então, quando nós falamos de perseguição, gente, tem perseguição. Mas tem parte que não é perseguição. É porque nós não nos organizamos. Exatamente. Se eu estou devendo, brincávamos outro dia, assim, o diabo não pega meu cartão de crédito e faz compra, não. Quem faz compra com cartão de crédito financiamento, não faz nada disso. Ele não financia no seu nome, ele não compra carro, ele não compra roupa em excesso. É você que usa o cartão de crédito. A gente chamava de o devorador, né? Espírito devorador entrou no meu cartão de crédito, entrou na minha casa, está levando minhas Pegou coisas. Pegou sua senha? Então, quando nós falamos dessas questões que nós damos o nome de perseguição, às vezes não é perseguição. É falta mesmo de gestão, é falta de empenho, é falta de cuidado, é de aprender para fazer essa gestão. Igreja não é diferente, né, Lucas? Não. Igreja, ela precisa... Eu estou junto com o ministério da minha mãe há alguns anos e eu não sabia
tanto que precisava ser, tanto de burocracia que precisava cumprir para poder ser, tá dentro da lei, mesmo sendo uma igreja, né? E não é algo complexo, mas é algo que precisa ser feito. E grande maioria, você sabe disso, não faz, né? Maioria não Negligencia essa parte. E você acha que essas pessoas, por exemplo, eu quero ouvir sua opinião, estou entrevistando o James agora. Essas pessoas estariam em pecado? Por estar fora da lei? Porque a Bíblia diz que a gente está sujeito à lei de Deus e à lei dos homens. Se a gente sabe fazer o que é certo e não faz, estamos errados. Estamos errados, né? E tem muitas igrejas hoje que não cumprem com a lei e acham que estão sendo perseguidas. Olha, e começa por coisas, por assuntos, por temas, por questões básicas. Básicas. Né? Mas e muito é por falta de conhecimento, não é por maldade, não. Não, acho que é desconhecimento mesmo. Mas eu quero falar um pouquinho mais de igreja, porque eu acho que interessa para todos nós diretamente. Sim. Como gerenciar, o que tem lá. Lucas, falávamos aqui sobre gestão de igrejas. Eu queria conversar um pouco aqui agora também sobre o direito para as organizações religiosas. Só lembrando que a lei não usa essa expressão igreja, né? Não. Num dado momento fala de templo religioso e formalmente, onde falaria de sociedade empresária, alguma coisa assim, a expressão usada é organização religiosa, é isso? Se você está falando, quem sou eu para discordar? Não, porque às vezes procura-se assim, qual que é a legislação para a igreja? Sim. Não tem igreja, porque quando fala organização religiosa, não está falando só de igreja evangélica, né? Não. Fala da... Todas, né? Qualquer religião, todas né? As católica, candomblé, exatamente. O que for religião. O Estado não distingue, nesse sentido, a lei, qual que é o tipo de religião. Não é só né? cristã, né? Não é só cristã, exatamente. Mas que tipo de serviço, que tipo de produto que tem para as igrejas em geral? Eu pergunto porque boa parte aqui dos nossos telespectadores são líderes de igrejas, são líderes são de igreja, né? São membros de igreja e são líderes, de uma certa forma, de igrejas maiores, menores, e aí a gente tem esse retorno pelas nossas redes sociais. Tem algum produto específico na plataforma para a gestão das igrejas? Tem, existe hoje um produto, esqueci o nome agora, Direito, você vai poder me lembrar, me ajuda a lembrar? Direito e Organizações Religiosas. Direito e Organizações Religiosas. E esse curso ele é específico para a igreja, né? Então, você deve ter ficado um pouquinho assustado, assim, e agora? Como é que eu sei se minha igreja está ou não está dentro da lei? Será que eu estou, a famosa expressão, dando brecha? Como é que eu sei se eu estou desobedecendo a lei dos homens? Então, lá tem um curso específico, não só para te orientar se você está dentro da lei ou não, mas depois de você descobrir que você está fora da lei, como é que você vai fazer para regularizar isso? Essa situação. Me consta, assim, me ocorre aqui agora na nossa conversa, por exemplo, muita demanda que a gente tem no escritório. Sim. Um problema que começa lá, aliás, dentre alguns, igreja paga imposto? Paga, não paga imposto, mas é que é a questão tributária para igrejas, né? Isso também é uma oferta que tem na plataforma? Sim. Exatamente. Porque a igreja tem imunidade tributária. Tem imunidade tributária. E isso significa o quê? Para a igreja ter direito a isso, essa imunidade tributária, significa não pagar imposto. Tem que estar dentro da lei, né? Tem que estar dentro da lei. Tem que conhecer a lei, saber quais são os direitos que você tem, porque se você não conhece, como é que você vai ter acesso? Então, para você ter acesso, você precisa ter o conhecimento, conhecer. Não, e uma coisa assim, importante para dizer a igreja tem imunidade tributária, ou seja, ela não paga imposto de renda, por exemplo. Sim. Sobre renda, produtos, propriedade, ela não paga imposto. Então, sobre a igreja tem entradas, né, receitas. Receitas, assim, dízimo não paga imposto. Não. Já um valor, uma receita tributada, né? Exato. Agora, por exemplo, ela precisa estar atenta para que isso aconteça dentro das finalidades que estão no estatuto dela. Sim. Se a igreja começa a fazer negócios que não estão previstos no estatuto, ela corre o risco de perder essa imunidade. Exatamente. Então, isso imagino também que esteja lá dentro do curso orientando a igreja. Isso é sério, né? Isso é grave. Muito Porque grave. Uma vez que perde, eu não sei se tem como, tem direito de reaver.
que você consegue ter o direito novamente. Acredito eu que não, né? Você vai pagar um tributo alto. Vai pagar. Vai pagar um tributo alto. É. Mas uma coisa curiosa, Lucas, eu acho que também assim, é importante que conheça para saber e para fazer, para que você tenha direito à imunidade, você precisa de uma igreja devidamente organizada, Sim. legalmente organizada. Sim. Todos os setores, né? Não, começa pelo Organizados. estatuto. É muito Sim. comum, por exemplo, eu acho que é comum, e você deve estar vendo isso lá na demanda, a igreja nem tem estatuto, nem tem CNPJ. Várias não tem estatuto. Não, a gente reúne, não tem estatuto. Acho que tem algumas pessoas se perguntando, estatuto, o que é isso? Para quê? Para que eu preciso de um estatuto? Então, assim, para fazer estatuto, precisa de seguir alguns critérios legais, disposições que estão na lei. É claro que Sim. a lei brasileira diz que a igreja tem liberdade para se estruturar, para se organizar. Lógico, a lei dá liberdade para ela fazer muitas coisas. Outras ela tem que fazer de acordo com a própria norma. Mas para criar o estatuto, assim, a igreja tem a liberdade de escrever estatuto do jeito que ela quiser. Exato, mas precisa ter o estatuto. Se não tiver estatuto, só lembrando aqui, estatuto é como se fosse uma certidão de nascimento. Eu existo pessoa natural, se eu nunca fui registrado num cartório, eu não me torno pessoa física. Sim. Então a igreja pode existir do ponto de vista de ministério, mas não existir legalmente. Legalmente. Né? E aí ela vai começar a enfrentar alguns problemas. Entra numa ilegalidade. Entra numa ilegalidade. E uma delas abriu a portinha, botou lá a placa no nome da igreja, bate a prefeitura na porta. Cadê seu alvará? Que tem lugar que pede alvará. E é um engano as pessoas acharem que a prefeitura não vai bater. Pode demorar, Toda igreja bate. mas ela vai bater. Principalmente porque a gente sabe que existe uma perseguição. Existe, todo mundo sabe, não é novidade, não é porque somos nós, ou talvez seja, pelos nossos princípios, pelos nossos valores, que vai contra aos princípios e os valores da época que a gente está vivendo, do século que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo. Então, eu acredito que cada vez mais eles estão fechando o cerco para as igrejas. Tá vendo? Estão fechando os cercos para as igrejas. E não adianta, o Brasil é bagunçado, o Brasil, ninguém fiscaliza nada. Vocês que se enganam. Se você não está dentro da lei, uma hora a conta vai chegar. Quer ver uma coisa? A prefeitura vai bater. Né? Vai bater na porta. Quer ver um fato comum para as igrejas em geral, sejam as organizadas como as não organizadas? Ruído. Uma denúncia. Uma denúncia. Uma simples denúncia. Olha, eu costumo contar aqui a experiência que, num determinado momento, acompanhando uma igreja numa ação judicial, incomodava lá os vizinhos, inclusive a autoridade que estava lá presidindo aquele ato, uma igreja que tinha um culto 2 vezes por semana à noite, 1h30. E naquele momento eles identificaram que eram vizinhos porque os dois ouviam o barulho de um funk de 10 às 5 da manhã de sábado para domingo. Não, quer dizer, então que o funk de 10 às 5 da manhã não incomoda. Mas um culto quarta e um domingo à noite de 7h30 às 9, é insuportável morar perto dessa igreja ou dessa comunidade religiosa, como eu ouvi naquele ato. Então, quando você fala assim, tem perseguição, tem a intolerância. Tem. E quando a prefeitura bate lá, qual que é a primeira coisa que a prefeitura pede? Me dá seu estatuto, CNPJ, seu alvará e etc. Não tenho nada. Não tenho nada. Ok. Fecha a porta. Fecha a porta, exatamente. E aí é perseguição religiosa. Exatamente. O fato de a fiscalização ter chegado pode ser por uma perseguição, ok. Mas o fato de fechar a porta não é por perseguição. Porque se você está dentro da lei, não tem como a lei ser burlada e fechar. A lei tem que ser cumprida e respeitada. Então, se está dentro da lei, não tem como a prefeitura fechar a sua igreja. Agora, se está fora da lei... Não, e outra coisa, o estatuto precisa de ter. Quer dizer, eu acho que o curso também orienta como fazer um estatuto, onde que deve ser registrado, vai no cartório, vai na prefeitura. Ou seja, dá para ensinar a fazer isso num passo a passo. Dá para ensinar. Provavelmente tem contato de uma assessoria jurídica lá dentro desse curso também, onde você vai poder procurar um advogado para te auxiliar, né? Porque vai ter essa assessoria lá dentro da plataforma, mas provavelmente a pessoa vai precisar também de um jurídico para poder se organizar, né? Que entenda de ONG, né? Que entenda de organização religiosa, que não são todos os jurídicos que entendem, né? Tem que ser um específico.
Para poder te ajudar. E uma outra questão também que tem batido muito na porta das igrejas que a gente acompanha e verifica é direito ao trabalho. Pastor tem ou não carteira assinada? Isso aí é um problema. Isso sempre bate, né? Sempre. As pessoas, mais uma vez, né, parece clichê, mas porque as pessoas não conhecem mesmo. Eu não consigo acreditar que o cristão, ele faça por má fé. Ele saiba que precisa fazer e não faz. Não acredito que seja isso. Acredito que seja porque não conhece mesmo. E aqui a nossa intenção aqui é levar a informação, levar o conhecimento, levar o saber para as pessoas, para elas poderem se despertar e entrar dentro da regularidade. Então a maioria das pessoas também não sabem como funciona. Devo ou não devo pagar o 13º para obreiro, para pastor? Pastor tem direito à aposentadoria, tem direito... como é que funciona para eu contratar? Eu tenho que pagar encargo? Quando eu contrato, quando eu tenho um salário de um obreiro dentro da minha empresa, que nem chama salário, né? Chama prebenda. Então as pessoas estão totalmente perdidas. O que configura um obreiro e não um seletista, né? Dentro de uma organização que tem um obreiro e tem um seletista, dentro da mesma organização. Então isso também a gente encontra lá nesses cursos. E que pode, né? A igreja não está impedida de ter carteira assinada, de contratar pessoas da área administrativa. De forma alguma. E vão ser cobrados isso. E saber quais são as áreas que configura como obreiro e quais são as áreas que configura como seletista. Terceirizados, por exemplo. Terceirizados. Né? Muitas vezes, ainda mais com a reforma trabalhista, sim, as empresas, e aí nesse sentido a igreja se equipara, ela pode terceirizar muita coisa. Então, muitas vezes a igreja, dependendo do tamanho dela, toda a sua área de serviços gerais, segurança, vigilância, sim, limpeza, que eram empregados da igreja, isso já podia ser terceirizado. Sim. Mas, por exemplo, um contador é um terceirizado ou tem que assinar uma carteira? Exatamente. Depende do custo, né? Depende do custo. É gestão. Tudo, você tem que olhar para o ministério e saber o que é melhor para ele. Né? O que é melhor para o ministério. Se é ter uma contabilidade dentro ou ter uma contabilidade fora. Isso é permitido pela lei, né? Da organização. Mas volta assim, eu acho que é importante lembrar, Lucas, que é claro que essa é a nossa experiência também de trabalho, é a questão pastoral. Sim. Como que a lei regula a função, essa atividade do pastor, do obreiro? Quais são os direitos? Que direitos que ele tem ou não tem direito nenhum? Pastor paga ou não previdência social? É obrigado? Pastor tem direito ou só Deus que cuida? Deus cuida, mas Deus também cuida, tem mas também direitos. tem alguns direitos. Tem fundo de garantia, que eu acho que é uma pergunta que sempre aparece, né? Exatamente. Pastor tem fundo de garantia, não tem fundo de garantia. Pastor paga imposto de renda, não paga imposto de renda. Lembrando que a lei não usa a expressão pastor, né? Ele acaba usando a expressão mais genérica, que fala ministro religioso. Sim, para englobar todas as religiões. Todas as religiões. Aí vai padre, vai todo mundo, tudo. né? Vai todo mundo. Então, eu acho que é uma coisa importante deixar, porque isso é parte do dia a dia da igreja. De uma instituição, uma igreja. E eu costumo dizer o seguinte, a gente muitas vezes no escritório, tanto ONGs como igrejas como empresas, nós costumamos dizer que o problema não é de receita, é de gestão. É de gestão. É de gestão. Às vezes aparecem empresas assim, com problemas, com dificuldades e muitas vezes ou algumas vezes assim, à beira da falência, tá para quebrar. Quando você olha, mas igual você falou, na pandemia muita gente abriu um negócio. Teve oportunidades na pandemia? Muitas. Teve gente que começou e bombou na pandemia. Eu tive 3 negócios abertos. Eu tive 3 negócios abertos durante a pandemia. E que cresceram. No auge da pandemia. E que cresceram significativamente. E aí o que te faz, o que leva o negócio a crescer, a desenvolver, a prosperar? Não é o conhecimento técnico que as pessoas confundem. Eu sou um cozinheiro e eu vou abrir um restaurante. Uma coisa é você cozinhar, outra coisa é você gestionar um negócio. O que garante e perpetua a saúde financeira de um negócio não é conhecimento técnico, é a gestão. Exatamente. Saber gestionar um negócio.
A gente até costuma dizer, né? Em geral, as nossas mães cozinham muito bem. Sim. Não, porque ela podia ser, então, uma grande empresária da indústria alimentícia, ter Vai restaurante... no Masterchef, faz a inscrição, vai no Masterchef, depois abre um restaurante. Não é assim que funciona. Olha, nós tivemos recentemente, e ainda está andando isso, né? Não vou mencionar aqui nomes, mas também não é segredo de justiça, porque é um processo. Nós temos, no momento, algumas grandes organizações religiosas na área da educação e na área da assistência social com muitos problemas e a beira já está para fechar. Uhum. E, curiosamente, um juiz do trabalho ainda falou, olha, isso aqui é um negócio, é uma empresa. Lendo um pouco, Lucas... Isso é uma dificuldade para a cabeça do crente. Pois é. Aí, lendo um pouco, nós percebemos o seguinte... Aquilo tinha uma cabeça do cristão que gerencia uma empresa, uma igreja de pequeno porte e que montou um negócio, e não é nenhum crime, a igreja pode ter negócios, até também lembrando que é algo que se fala, né, assim, é bom aprender isso, descobrir Sim. isso, acho que lá na plataforma também você pode aprender. A igreja pode ter um colégio, pode ter um hospital, a igreja não está impedida de ter um negócio. Como algumas têm. Como algumas têm, uma gráfica. Nos Estados Unidos isso é muito forte. Uma livraria, e mesmo no Brasil a igreja não está impedida, né? Não. Nós tivemos um dado momento que a instituição filantrópica do Brasil, que tinha universidade e hospital, era ligado a uma igreja evangélica. Sim. Assim, com tipo 12 mil, 15 mil empregados no Brasil todo. Ou seja, a igreja pode ter negócios. O que não pode eu ter a cabeça de um pastor de uma igreja local que nem se organizou. Exatamente. Cresceu, se tornou um grande negócio, que precisa de um outro modelo de gestão, e eu continuei com a cabeça de um pastor local ali que nem o estatuto não queria fazer. Para nós cristãos, a igreja sempre vai ser a casa de Deus, onde o corpo se reúne, sempre. Só que para a lei, ela não enxerga dessa forma. Então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa deixar um pouquinho a nossa religiosidade de lado, que é difícil para o brasileiro, principalmente cristão, entender que a igreja ela é uma instituição e que paga conta, paga funcionário, assina carteira, tem obreiro, tem despesa, tem algumas taxas, porque tem impostos, porque tem seletista dentro dela. Então, é uma organização. Depende da organização, do tamanho da organização, quanto maior o tombo, né? Exatamente. Então, a igreja precisa abrir a cabeça para isso. Para a gente, como cristão, vai ser sempre igreja, casa de Deus. Mas para a lei não é igreja, não é a casa de Deus, é uma organização, é uma pessoa jurídica. Exatamente. Qual que é o seu CNPJ, né? Qual que é o seu número? É isso que ela vai olhar. Por ela ser uma organização religiosa, é um mero detalhe, mas ela não quer saber se é a casa de Deus, se é onde o corpo se reúne, ela não quer saber disso. Ela lei quer não saber tem religião, né? Não tem religião. Então a gente precisa se organizar, né? Agora, uma coisa importante também, assim, nós estamos aqui no finalzinho dessa conversa, lembrando que a igreja tem imunidade, a organização religiosa tem imunidade tributária, mas ela precisa fazer contabilidade e entregar suas declarações para a Receita Federal. Ela só não vai pagar imposto. Mas ela precisa declarar. Mas ela precisa declarar. E se ela não declara, ela tem multa por não ter feito a declaração. Exato. Ou seja, tem que aprender como que se gerencia uma igreja, como que se organiza uma igreja, como gerencia uma igreja, para que não entre depois nessa situação de quase que insolvência, digamos assim, né, não é um termo jurídico muito próprio, mas quase que de insolvência de uma igreja por falta de organização, né? Um exemplo básico, simples, o obreiro ele vai fazer uma compra para a igreja e ele pega o cartão da igreja, faz a compra. Ele pode ou não pode usar o cartão da igreja? Compra para a igreja, para a própria igreja. Uhum. Ele precisa declarar essa compra ou não precisa declarar essa compra? Acredito que muita gente tem a entrada da igreja, tem a saída, mas não tem a declaração. Saiu para onde? Saiu para qual fim? Saiu por quê? Para onde saiu? E aí, quando não se faz isso, tem uma série de complicações, né? Bom, se você quiser ter resposta disso aí, de outras questões aqui que nós falamos, vai lá na LivePlay, né, Lucas? LivePlay,
tem um conteúdo específico para igrejas lá. Agora, nós estamos aqui já no finalzinho mesmo, assim, nos últimos segundos do nosso programa, que outros, ou como se diria, o que é que bomba lá na Live Play em termos de curso? Ó, o que é o campeão de audiência? O campeão se chama Seminário Novo de Novo. Sim. Foi um seminário que a gente realizou ano passado, novembro, ao vivo, e foi fantástico, foi sensacional. Teve participação de vários nomes, né, no mundo gospel, como Cláudio Duarte, Thales Roberto, Thalita Pereira, David Leonardo, Pastor Zenete, teve vários, Helena Tanuri. Então foi lindo, foi maravilhoso, assim. Ficou todo mundo lá dentro da estância, sabe? Comemos lá, então foi muito bacana. E esse é o campeão, né? Esse que o pessoal mais procura, mais assiste e que está sendo o carro-chefe da Live Play. Da Live Play. Então é muita coisa boa. É muita coisa boa. Ó, gente, vocês não podem perder. Acessem lá liveplay.com.br. Isso. E vão ver o que tem lá de conteúdo importante para a vida do cristão nas várias áreas, né? Nas várias áreas. Lucas, obrigado por esse bate-papo aqui. Pelo convite. Falar da Live Play, falar dos produtos. Espero que você volte mais vezes para continuar o nosso bate-papo. Só convidar, a gente vem sim. Tá bom, obrigado. E concluímos mais este Advocacy parafraseando o nosso convidado: sabedoria não é ver a vida como um fim, mas apenas o começo. Se ficou alguma pergunta de fora, então comente no YouTube ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Acesse lá, @programa Advocacy. E nós te aguardamos.